E aí, investidores, tudo bem com vocês? Fábio Facchini falando aqui no canal Investe Facchini. Hoje eu vou fazer a análise on-chain dos dados de queima de token do projeto maroto Baby Dogecoin. Eu quero entender a fundo se é verdade o que estão falando, que esse projeto é altamente deflacionário, que ele vai valorizar muito porque os tokens serão queimados, que o supply de 400 quadrilhões não quer dizer nada. Muita gente, veio comentar no vídeo que eu fiz de análise do projeto que eu não levei em consideração isso, então estou fazendo essa análise agora para você que aposta nesse token, porque não dá para chamar de investimento. Se você aposta nesse token, fique ligado nesse estudo para você entender e tomar a sua decisão de investimento baseado em fatos. Estamos aqui na telinha do Excel, onde eu separei todas as informações da blockchain referente à carteira da morte desse projeto para a gente analisar. E aí na planilha 3 aqui, a gente tem todas as transações que foram feitas na carteira da morte, para a carteira da morte aqui, junto com a data, a hash de transação, de onde veio e qual a quantidade. Eu coloquei no Excel justamente para a gente poder fazer a análise, porque lá na blockchain ficaria mais difícil, se bem que tem gráficos lá que a gente pode tomar várias decisões também, que eu vou mostrar para vocês também, para vocês aprenderem a fazer essa análise com outros projetos também. Então fica ligado até o final. Como que funciona esse tal de Baby Dogecoin? Ele tem um supply total de 420 quadrilhões, aqui a gente pode confirmar. O supply circulante na data que eu fiz essa análise 5/12, estava 251 quadrilhões, sendo que 80 quadrilhões e 169 quadrilhões estavam divididos em carteira de tesouro e carteira de desenvolvimento, marketing, outras coisas que estão nessa carteira aqui também, tá? O total que já tinha sido enviado para a carteira da morte é 168 quadrilhões. Então, para a gente entender certinho aqui, desses 168 quadrilhões, que representa 40% do supply, eu fiz análise do que efetivamente cada coisa significa. Porque muita gente falou que em menos de 6 meses o projeto já tinha queimado 50%, alguns acertaram, alguns falaram 40%, alguns falaram 37%. Então eu falei, poxa, 40% é um número bem expressivo, né? Então quer dizer que em 2 anos o projeto acaba. Se ele queimar 40% ao ano, né? Então no segundo ano não vai ter mais projeto. Vamos entender certinho o que acontece aqui. Primeiro eu trouxe aqui uma telinha do documento oficial de geração do token para que a gente possa analisar como funcionam as taxas de transação. É 10%, sendo que 5% aqui é o FII que é distribuído para os holders, beleza? Então você paga 10% para comprar, 10% para vender, 10% se quiser transferir e 5% disso é transferido pro rata para os holders. Os outros 5% eles são divididos em duas partes, tá? Metade dessa primeira parte ela vai transformar em BNB para ficar lá no tesouro disponível para queima manual e a outra metade ela vai ser enviada para PancakeSwap como forma de liquidez. Essa parte em BNB, que vai ser enviada tanto para PancakeSwap quanto para queima manual, na verdade é para recompra, tá? Isso daí é um processo de recompra que eles colocaram aqui. Ela fica em BNB e vai lá para a carteira do Tesouro. Eu não considerei aqui essa parte que fica em BNB na carteira, porque justamente ela não foi queimada ainda. Ela está lá na carteira do Tesouro, então a gente tem que aguardar, o que vai acontecer ou não, para ver se a equipe vai queimar isso ou não, efetivamente. A gente não sabe, não tem como saber, então não dá para considerar isso numa análise de números. E tem um outro detalhe. Naquela redistribuição de tokens para os holders, naquele 5% de FII, existe uma taxa de 30%, que é exatamente essa última aqui, esses últimos 5%, existe 30% de taxa que é comido para queimar token nessa redistribuição. Então, na verdade, você não recebe os 5% de redistribuição, você recebe os 5% menos os 30% que é destinado para queima. Então a gente tem aqui basicamente dois processos de queima. Tem um processo que acumula
metade, 2,5% aqui vai da taxa que você compra e vende e transfere, acumula em BNB para uma possível queima no futuro, para uma recompra e queima, e 30% da redistribuição dos holders é convertido para queima também. Então tem esses dois tipos aqui de queima, certo? E aí vamos analisar aqui na nossa tabelinha, que eu peguei lá e filtrei tudo certinho e categorizei aqui, como que foi essa queima de 40% até o momento, 168 quadrilhões. Quando a gente olha aqui, na parte de queima de desenvolvedor e queima via contrato, de queima manual, a gente tem um total aqui de 30%, certo? E aí na parte de desenvolvedor somente, a gente tem 27,6% e a queima manual 3%, que seria mais ou menos essa queima aqui dos 5%, que é dividido pela metade, forma BNB. Eu acredito que seja essa queima manual aqui que eles fazem eventualmente para tentar segurar preço quando tem queda, alguma coisa assim, tá? Essa queima aqui de desenvolvedor, ela aconteceu majoritariamente no início do projeto para dar aquele pump inicial, para ser conhecido, né, para queimar o estoque maior. Então, ao todo, foram 116 quadrilhões, certo? Sendo que a queima manual posterior, 12 quadrilhões somente. Então, a queima manual foi 3% e a queima de desenvolvedor ali já basicamente no início do projeto e algumas um pouquinho depois, 27%. Beleza? Então aqui a gente consegue analisar que dessa queima total aqui que aconteceu até hoje, 40%, sendo que 30% foi somente queima de contrato de desenvolvedor e queima manual para tentar segurar preço. O que isso significa? Significa que todo aquele burburinho em relação à queima de tokens desse contrato, ele não é tão justificável assim, né? Porque quando a gente pega o que realmente houve de queima pela comunidade em relação a transações, foram somente 9%, né? E se a gente para pensar assim, o que queimou literalmente de efetivamente, foi só 7% que foi em relação às transações reais, só as taxas que você pagou de transação. Porque essa aqui de redistribuição é justamente essa última categoria aqui, dos 30% da redistribuição, que é convertido para queima. Então, é algo que já está no contrato, né? Vai acontecer tudo, mas ok, né? Já está tabelado. Então, eu considerei aqui como se fosse uma queima natural da comunidade de comprar, vender, transacionar, tal. Deu 9% do total da queima de 40%. Então, se você parar para pensar, esse projeto ele queimou nos últimos 189 dias, aqui que foi a data da primeira queima, 9% pela comunidade e 30% pelos desenvolvedores, basicamente, né? Então, isso tem um peso diferencial aí, porque a comunidade ela tem o poder de queimar através de compra, venda ou transferência. E os desenvolvedores eles queimam basicamente para tentar ou segurar preço ou fazer o preço aumentar. E o preço vem caindo, né, nas últimas semanas aí. Não é nem por causa da correção do Bitcoin que aconteceu recentemente. Ela começou já bem antes da queda desse preço. Teve queimas manuais nesse período para tentar segurar, mas mesmo assim não está segurando o preço. Vamos analisar aqui o futuro desse projeto, considerando essa queima, então, natural, tá? Eu não posso estimar quanto que os desenvolvedores vão queimar, mesmo porque, sinceramente, a queima do desenvolvedor para um investidor sério, ela não é tão bem vista assim, tá? Se você, que é dono do projeto, tá jogando fora dinheiro, quer dizer que o projeto tem alguma coisa, tem alguma dificuldade, ou não está enfrentando um bom momento. Então é diferente, tá? Se você não sabe fazer essa análise ainda, está aprendendo agora aqui comigo, fica ligado nisso, dá uma olhadinha na carteira da morte. É o desenvolvedor que está queimando todos os tokens? Se for,
Cara, por que que o desenvolvedor está jogando dinheiro fora assim, né? Ele está saindo de estoque, com qual intuito? Isso daí não era para ser uma questão da comunidade, conforme a comunidade vai evoluindo, vai queimando mais token, porque tem mais transação, mais compra, mais venda. Então tem esses diferenciais. Por isso que eu não vou considerar na nossa estimativa futura a queima manual, porque ela é algo que não deveria acontecer, entre aspas, tá? Então a gente tem aqui um supply total de 251 bilhões de hoje, e para considerar a queima anual, eu fui bem justo, então eu peguei aqui os 189 dias que a gente teve até agora, eu dividi essa taxa anual por 189 e multipliquei por 365 para dar uma taxa anualizada de 18%, tá? Então, considerando que continue com o mesmo fluxo de compra, venda e transação, a taxa vai ficar em 18% ao ano para queima. E aí eu já estou considerando aqui 2022 como o supply atual, né? Porque a gente está em dezembro, então não faz muito sentido a gente estimar outra coisa. Vamos começar aqui para ficar uma coisa mais visível, tá? Mas vocês estão entendendo que isso daqui são números que a gente está colocando aqui na tela, não são os números de hoje, né? Eu peguei isso que já tem alguns dias e eu estou simulando como se fosse já janeiro, só para vocês terem uma ideia, tá? Então aqui é o supply inicial do projeto, 251 quadrilhões, certo? No markup que eu coloquei aqui também aqui tá maior, tá, o markup do que ele realmente é, mas eu coloquei arredondado só também para ficar mais fácil. Então 550 milhões. E aí eu fiz uma estimativa de preço se ele aumentasse 10 vezes o capital, se ele aumentasse 100 vezes e se ele aumentasse 1000 vezes. Então, se ele aumentar 10 vezes, ele chega a 5,5 bilhões de dólares, algo parecido com Axie Infinity. Se ele aumentar 100 vezes, chega a 55 bilhões de dólares. E se ele aumentar 1000 vezes, chega a 550 bilhões de dólares, ou o Ethereum aqui, ele fica parecido com o Ethereum. Então vamos à análise dos próximos anos. 2022, o supply inicial é o mesmo, ele vai queimar com uma taxa de 18% ao ano, 45 quadrilhões, certo? E o preço dele no mercado de hoje, no mercado 10, no mercado 100 e no mercado vezes 1000, beleza? E aí a gente segue. No próximo ano, 2023, aí ele já inicia com 45 quadrilhões a menos, vai queimar 26 e aí o preço dele aumenta aqui um pouquinho, mas vocês podem ver que não é muita coisa, né? De 0,21, aqui nesse caso, sai para 0,26, certo? E a mesma coisa segue aqui, só que cortando os zeros. E qual que é a jogada aqui nessa questão de queima por redução percentual? Quanto menor o supply inicial, a queima também vai ser menor, porque ela é um percentual do supply. Então, se a gente está falando de 18% de 251, é 45. 18% de 206 já é quase metade, é 26, né? Então, é mais da metade, mas é um valor bem considerável, redução considerável do valor de queima. E aí a gente tem um aumento não tão expressivo no preço, mesmo considerando, né, um valor de capital maior. E aí eu fiz uma brincadeira aqui, quanto tempo ele demoraria para chegar até 100 quadrilhões, sem considerar queimas manuais da equipe, como eu falei para vocês, que não é algo tão interessante. Chegaria em 2028, e aí o preço no capital de hoje, 0,52, ou seja, meio que dobra o valor de hoje, mas isso em vários anos, né? Em mais de 6 anos aí pela frente. Vezes 10, aí vocês podem cortar o zero, e vezes 1000, vezes 100 também, beleza? E continuando essa análise aqui, 2030, 2040, 2045 ele chegaria a 10 quadrilhões, com um preço de 51 aqui, já cortando mais um zero. Então, aqui ele já valorizou bastante, mas já estamos em 2045. E eu fui descendo essa análise até a gente chegar a $1, porque muita gente comentou que se chegar a $1, 10 centavos de dólar, já estou feliz. Então vamos lá. 2062 chega a 1 quadrilhão, certo? E o preço ainda está longe, mesmo multiplicando por 1000 o capital, mesmo ele chegando a 550 bilhões de dólares de capital, ainda está longe de 1 centavo de dólar.
Olha que análise que eu estou fazendo fera aqui para vocês não terem como discutir com números, tá? E a gente está falando aqui que para ele chegar em 1 quadrilhão, ele vai precisar cortar aqui praticamente 99% do supply dele. E se um projeto tirar 99% do supply, quem que vai confiar nesse projeto, né? Por que você começou com 420 quadrilhões e agora você tirou 99% do seu estoque? Vamos lá, vamos seguir até a gente chegar a $1 aqui, porque é a nossa meta, né? A gente quer ficar milionário com esse $1. Então vamos descendo aqui. A gente vai para 100 trilhões em 2079. 2079 a gente chegou em 100 trilhões e estamos longe ainda de 1 centavo. Então não deu ainda. Vamos continuar aqui a nossa busca por 1 centavo primeiro, né? Então aqui a gente já conseguiu, opa, já conseguimos aqui 1 centavo. Aqui, ó, 2085 se multiplicar por 1000 vezes o capital dele, certo? Então se até 2085 tiver 555 bilhões de dólares de valor de mercado, esse projeto que não tem nenhuma função específica, você vai conseguir 1 centavo. E aí é uma grande recompensa para quem tem esse valor aí, para quem ficou até lá, tá? Vai ter uma ótima valorização, certo? E para chegar em $1, a gente tem que caminhar um pouquinho mais para frente aqui e a gente encontra 2119, isso, 2119, multiplicando por 1000 vezes o capital de hoje, esse projeto chega em $1 com um supply total de 492 bilhões de tokens, certo? Já tendo eliminado praticamente 99,99999, você viu que deu até aqui 100%, porque eu só deixei 3 casas decimais. Mas, obviamente, não é 100%. Mas vocês viram a dificuldade de tempo e de queima que são necessárias para que esse projeto tenha um valor relevante em relação ao que vocês estão esperando a $1, né? Eu sei que não é todo mundo que fala isso, vai chegar a $1, vai chegar a 1 centavo, mas vocês viram a dificuldade. E aí, se a gente for parar para analisar aqui em termos mais mundanos de projeto, porque a gente está falando aqui $1 com ele valendo 500 bilhões, né? Mas é extremamente difícil que isso aconteça, né? Então, vamos ver aqui no supply de hoje. Ele chega assim a $1, isso lá em 2170, então acho que a gente não vai estar vivo aqui para ver, certo? Com um supply de apenas 500 milhões, tendo cortado aqui muitos e muitos e muitos zeros, praticamente acabou aqui todo o supply, né? Fica 99,9999999, tá? Então uns 18,9 aqui. E aí sim ele chega a $1 no supply de hoje. Se ele multiplicar por 10, ainda assim vai chegar somente em 2153. E se multiplicar por 100, eu não deixei aqui em amarelinho, mas é aqui, em 2136, certo? Agora vocês já sabem, para chegar a 1 centavo no supply de hoje, 2136 mais ou menos, 1 centavo no supply, 1 centavo no markup de vezes 10, 2119, e 1 centavo no markup vezes 100, 2102. Então, assim, é um projeto com um supply extremamente elevado, Vai ser muito difícil chegar em qualquer valor relevante, então se você investiu agora achando que vai chegar em $1, 1 centavo, meio centavo, vai ser muito difícil. Como eu deixei bem claro, eu estimei aqui considerando uma queima de 18% ao ano, tá? Isso é a queima natural, e aí eu não levei em conta a queima manual que pode ser feita pela equipe, justamente porque eu não sei se eles vão fazer ou não, e eu também acho que não é algo interessante para um projeto sério que queira se fincar ali a longo prazo no meio criptográfico, beleza? Como eu disse para vocês, todos esses dados aqui foram feitos de análise on-chain, então tudo isso aqui eu peguei na blockchain para fazer a análise corretamente, fiz aqui toda a diversificação e inclusive tem essas planilhas aqui que a gente pode dar uma olhadinha
só para vocês entenderem também como que vocês podem analisar um projeto sem precisar fazer tudo isso de conta, né, de forma um pouquinho mais simples. Essa tabelinha aqui, esse primeiro gráfico, ele tá lá na Blockchain, eu vou mostrar para vocês lá na telinha, e ele mostra aqui, essas barrinhas pretas são as queimas manuais praticamente, tá? Esse gráfico, ele mostra todas as transações que foram feitas para a carteira da morte. Só que, como as transações de queima manual e de desenvolvedores, elas são muito maiores, a gente nem consegue ver aqui a barrinha das queimas naturais. Então, a única coisa que a gente consegue ver aqui basicamente é as queimas manuais e as queimas dos desenvolvedores. Então, aqui a gente vê que teve aqui uma queima até que expressiva nessa última queda do Bitcoin, nesse cantinho aqui, 22 de novembro, aqui na última barrinha, né? Para tentar segurar o preço, e a gente vai ver com o gráfico de preço se deu certo ou não. Então aqui tem o gráfico de preço e a gente consegue sobrepor um em cima do outro para entender se deu certo. Deixa eu fazer isso para vocês verem aqui na tela, tá? É uma forma mais simples da gente entender o que está acontecendo nos gráficos, de forma que não precisa ficar fazendo muita conta. Então a gente coloca aqui, sobrepõe um sobre o outro com a mesma taxa logarítmica, você já tem uma boa ideia aqui do que está acontecendo. Então no início a gente teve aquela queima, e aí o preço foi lá para cima. Depois aqui mais algumas queimas manuais, ó, a gente vê que sempre que tem uma queima, ó, tem um novo pico, certo? Aqui também, ó, aqui também, aqui um novo pico de novo, e aqui tentando segurar o preço do Bitcoin, ó, ele deu uma subidinha aqui, mas já caiu de novo. Então a gente vê que essas queimas manuais, como eu comentei com vocês, elas não ajudam muito, elas mais seguram, dão uma tentativa de segurar o preço, de fazer um pumpzinho, mas no curto e médio prazo ali, principalmente no longo prazo, isso aí não ajuda, mais atrapalha, porque a comunidade acaba vendo que os próprios desenvolvedores não sabem muito bem como segurar o preço desse token. Na verdade, não é um dever deles segurar preço de token, né? O mercado é livre, mas eles não sabem muito bem o que fazer com esse estoque de token aí, então queimam o preço dele. Nesse outro gráfico aqui, a gente consegue ver, deixa eu deixar ele aqui separado para ficar mais fácil, aqui a gente consegue ver a carteira de queima, como ela evoluiu, tá? Então, vocês falaram, esse projeto já queimou 40% e tal. O que a gente esperaria ver? Esperaria uma linha aqui começando no zero e subindo até onde ela está hoje. E aí a gente poderia falar, realmente esse projeto ele queima muito token, porque todo dia aqui está sendo queimado token. Mas o que a gente está vendo aqui acontecer? A carteira de queima de token, basicamente o estoque inteiro dela foi no primeiro momento. Depois, olha só o quanto subiu. Um pouquinho aqui, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E se a gente pegar esse pouquinho que subiu e colocar as queimas manuais, olha aqui, ó. A gente vê que é exatamente onde acontece a queima manual. Vocês estão vendo? Então, quer dizer, a carteira da morte, a carteira de token queimados, ela é muito irrelevante na queima manual. É só aqueles 7, 8%, lá 9% que a gente viu, né, de queima natural. Então o estoque dela é basicamente movido pelo desenvolvedor, né? Se o desenvolvedor quiser pumpar o preço, ele vai queimar manual, só que vai ter aquelas consequências que a gente já falou para vocês. E esse último gráfico aqui, ele mostra a tendência, né, total de transferências para a carteira da morte. Então a gente vê que lá no começo teve bastante coisa, tinha uma média um pouco mais alta, e agora você vê que já estabilizou bem. Nesses únicos picos aqui é justamente quando tem, a gente consegue ver certinho aqui, justamente quando tem as transferências manuais de queima que dá uma subida. Senão, é muito pouco token que é queimado, beleza? Como que vocês podem ver esses gráficos lá na Blockchain para vocês fazerem análise sem precisar fazer todo esse estudo que eu fiz aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Bom, vocês primeiro vão entrar no explorador e aqui na busca vocês vão digitar o nome da criptomoeda que vocês querem procurar. Então eu estou digitando aqui Baby Dogecoin, apareceu. Se você tiver o contrato, né, fica mais fácil, ou você pode entrar lá no CoinMercado também, clicar lá no explorador, aparece aqui. Mas se você buscar pelo nome também,
Só tenha certeza que o nome que você está buscando é exatamente a carteira e o token que você quer, porque tem muitos nomes parecidos, principalmente de meme coin, beleza? E para encontrar é bem simples, você entra aqui em Holders, você vai ver todas as carteiras que tem criptomoeda da Baby Dogecoin por ordem de progressão, né, da maior para menor. Então, como a gente viu, tem aqui 40% no Burn Address, que é o endereço de queima, certo? 168 quadrilhões. E aí, só para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter, aqui no meu estudo tem 168 quadrilhões. Então, tá batendo certinho, tá? Não tem nada de estranho. E aí tem uma paradinha aqui, ó, Analytics. Você clica aqui nesse Analytics, ele vai trazer para a gente toda a informação gráfica que você possa precisar. E aí tem justamente aqueles gráficos lá que você viu na tela do Excel. Você já consegue analisar aqui que de cara a carteira teve um alto carregamento. E aí depois ela cresceu basicamente, se aqui foram 3, ela cresceu 1/4 só depois do primeiro momento. Então você já vê que não é uma queima assim tão expressiva como falam, né? Obviamente, teve os 40%? Teve, mas foi basicamente tudo no primeiro momento e depois só um resquício que está sendo queimado. E aí a gente tem outros gráficos aqui, né? As transferências totais, que aí a gente consegue ver aqui exatamente as queimas manuais, justamente porque as outras queimas que acontecem, elas são ínfimas e nem aparecem aqui no gráfico, tá? Você pode dar uma olhada, e aí eu deixo aqui sempre no tempo total para a gente ver, e a contagem das transferências, que é para você também entender se está aumentando ou se está diminuindo. Se estiver diminuindo, é um sinal que as transferências como um todo desse token, elas estão diminuindo também, compra, venda, transferência. Se estiver aumentando, é um sinal que tem mais movimentação no mercado desse token. Beleza? Se você quiser, você pode fazer igual eu, copiar esses tokens, esses gráficos para um Excel, sobrepô-los e tirar a sua análise. Mas eu acredito que ninguém vai conseguir ter uma análise diferente da que eu tive, pelo menos com esses mesmos dados, né? Porque é algo que está bastante claro. Bom, pessoal, então eu estou acabando essa trilogia que eu fiz, do primeiro o projeto, que eu li o roadmap, o site, o documento de criação do token, onde sim, eu tirei bastante sarro, porque é realmente um projeto meme, é um projeto para ser divertido, só que infelizmente tem gente vendendo isso como se fosse a única chance de ficar rico, como se fosse, nossa, eu perdi o Bitcoin, agora o próximo Bitcoin é a Dogecoin, a Baby Dogecoin. Cara, não é. Nunca compare Doge, nunca compare Shiba com Baby Dogecoin, mesmo porque, como eu mostrei para vocês lá no primeiro vídeo, tem mais de 100 Dogecoins da vida, então não é, a Baby não é especial, coisa nenhuma. Não tem uma comunidade forte, mas tem 1 milhão no Twitter. Não tem 1 milhão, tem menos de 1 milhão, metade de 1 milhão. E outra, a comunidade está se desfazendo, como a gente viu lá no Lunar Crush, a cada tempo que passa, menos relevância ela tem na social media, ela já está na posição mais de 600, então tem 600 tokens na frente dela. Vai ser listado na Binance porque a comunidade é muito grande, tem muito holder. Pode ser, mas a Binance, será que não tem outros 600 na frente dela, que tem mais relevância na comunidade, para a gente ter essa análise e talvez que tenham projetos e talvez que não tenham um supply tão magnificamente grande? E agora a gente finda essa trilogia analisando efetivamente a queima e vocês conseguiram entender que vai levar no mínimo 100 anos para esse valor chegar a um montante relevante. Se você quer continuar apostando nesse projeto, não tem problema nenhum, né? Você pode apostar, é uma aposta literalmente. Agora, se você encara esse investimento efetivamente, repense, porque investimentos precisam de fundamentos, precisam de teoria, precisam de números e esse meme coin não tem nada disso, beleza? Se tiver qualquer dúvida, conta comigo que eu estou aqui para esclarecer suas dúvidas com informações de qualidade, com análise técnica e análise fundamentalista também. Não fique na dúvida, não caia na conversinha de outros falando que é a sua salvação, que é 10 reais que vai virar 1 milhão. Cara, isso é uma aposta, é igual auzinho apostar na Mega Sena. Se der certo, você transformou 10 em 1 milhão. Se não der certo, você perdeu 10 aqui, só que você perde a oportunidade de aprender. Se você aprender a analisar esse token, você vai analisar qualquer token.
E aí você não vai ficar perdendo 10, 10, 10. Você vai colocar 10 e ao longo do tempo ele vai ser multiplicado porque você investiu em bons projetos, beleza? Fui!